Porque o mal sempre encontra seguidores. Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde o início da civilização. Como é possível que pessoas capazes de cometer as maiores atrocidades da história encontrem admiradores, defensores e seguidores fiéis? Essa realidade não é nova. Ao observarmos a história, percebemos que impérios nasceram e caíram. Guerras destruíram nações inteiras e milhões de inocentes perderam suas vidas. Mas existe um detalhe que se repete em praticamente todos esses acontecimentos. O mal nunca caminhou sozinho. Sempre houve quem o defendesse. Sempre houve quem justificasse seus atos. Sempre houve quem preferisse fechar os olhos diante da verdade. Como isso é possível? O que leva alguém a apoiar pessoas conhecidas por sua crueldade, corrupção ou violência? Será medo, interesse, fanatismo, orgulho? Ou será que existe algo ainda mais profundo no coração humano? Talvez pessoas que compartilham dos mesmos valores acabem naturalmente se aproximando. Talvez alguns enxerguem nesses líderes a liberdade para praticar aquilo que também desejariam fazer. Ou talvez simplesmente prefiram acreditar em uma mentira confortável em vez de enfrentar uma verdade incômoda. A Bíblia já advertia que chegaria um tempo em que muitos chamariam o mal de bem e o bem de mal. Um tempo em que a verdade seria rejeitada, porque ela confronta os desejos humanos, e em que muitos seguiriam apenas aqueles que dizem aquilo que querem ouvir. Talvez esse tempo não esteja apenas no futuro. Talvez estejamos vivendo exatamente isso. Basta observar o mundo ao nosso redor. Quando alguém que pratica crimes bárbaros recebe aplausos, quando vítimas são esquecidas, quando a mentira vale mais do que a verdade, quando pessoas saem às ruas para defender indivíduos responsáveis por atos cruéis, algo está profundamente errado. E então surge uma pergunta difícil. Como uma sociedade verdadeiramente ética deve reagir? Ignorar completamente esse comportamento pode transmitir a ideia de que tudo é permitido. A ausência de reprovação moral e de responsabilização legal pode incentivar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Por outro lado, uma sociedade justa não pode abandonar seus próprios princípios. A justiça deve ser aplicada dentro da lei, responsabilizando quem comete crimes e também aqueles que praticam condutas ilícitas, como a incitação à violência ou a apologia ao crime, sempre respeitando o devido processo legal. Quando a justiça deixa de agir, cresce a sensação de impunidade e a confiança da população nas instituições começa a desaparecer. Não é justo que alguém tire deliberadamente a vida de outra pessoa e que esse ato seja tratado como algo sem a devida gravidade. A vida humana possui um valor incalculável e uma sociedade segura depende da certeza de que crimes graves serão julgados e punidos conforme a lei. Sem justiça verdadeira, não existe paz duradoura. Sem responsabilidade, a violência encontra espaço para crescer. Sem princípios, qualquer civilização começa lentamente a desmoronar. A prosperidade de uma nação não depende apenas de sua economia, de sua tecnologia ou de seu poder militar. Ela depende, acima de tudo, do caráter de seu povo. Depende da coragem daqueles que escolhem permanecer ao lado da verdade, mesmo quando isso significa caminhar
contra a multidão. Porque a história mostra que multidões nem sempre estão certas. Muitas vezes foram justamente as multidões que aplaudiram tiranos, perseguiram inocentes e condenaram aqueles que diziam a verdade. A pergunta, então, deixa de ser sobre o passado. Ela passa a ser sobre nós. Que tipo de sociedade queremos construir? Uma sociedade que fecha os olhos para o mal? Ou uma sociedade que defende a verdade, a justiça, a responsabilidade e o valor da vida humana? Cada geração deixa um legado. As escolhas de hoje determinarão o mundo em que nossos filhos e netos viverão amanhã. As Escrituras nos lembram: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. Provérbios 14:34. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Que cada um escolha de que lado da história deseja estar. Porque no fim, o mal só prospera quando pessoas de bem deixam de defender aquilo que é justo.